Fala pessoal, como é que tá essa força, tudo bem? Então a gente vai dar continuidade ao conteúdo de treinamento de força. Nesse caso, falando um pouquinho sobre o fortalecimento, eu mandei para vocês 3 perguntas básicas que seriam necessárias para poder vocês entenderem a biomecânica, a neurofisiologia da contração muscular. Na verdade é mais para uma recapitulação, né? Nada de novidade não, mas para recapitular o conteúdo. O que a gente vai trabalhar hoje vai ser sobre ah, na verdade, a gente vai trabalhar em 3 vídeos, ou 4. Acredito que 4 vídeos. Esses 4 vídeos a gente vai juntar como se fosse a aula inteira, né? Nesses 4 vídeos a gente vai passar um pouquinho sobre a parte biomecânica propriamente dita, a parte de neuroanatomia, mas também artigos científicos mais atuais e alguns princípios, como o princípio de Hahnemann, enfim, fala de várias outras características da contração do músculo, né? Então, para poder a gente começar, a gente falar um pouquinho sobre as 3 perguntas básicas, que era aquela que o que é que permite que alguns atletas eles sobressaiam em competição de resistência, como a maratona e outros que dominem competições de potência, como arremesso de peso ou corrida de velocidade, né? Nesse caso, a gente já discutiu isso sobre as transformações, né? As modificações e adaptações que o atleta ele adquire durante o desenvolvimento de prática esportiva propriamente dito. A outra pergunta que a gente trabalhou foi quais são as características neuromusculares que contribuem para essa rapidez. E aí está ligada a quantidade de placas motoras, quantidade de fibras musculares, tipos de fibras musculares que esses atletas possuem. Mas acredito que ao longo do vídeo e também pelo que vocês já pesquisaram para responder, a gente já consegue dar um resultado bom para isso aí, para essa pergunta. A terceira foi que de uma perspectiva agora biomecânica, o que seria realmente a força muscular, né? Se a gente for pensar em biomecânica, a gente vai ter que lembrar de física, né? E física lembra de biofísica, aquele trecho lá da biomecânica que a gente viu junto, que fala um pouquinho sobre a característica da quantidade de massa versus aceleração que foi aplicada. Então tem a ver com o tempo de contração muscular, o tempo de recrutamento da fibra muscular e outras coisas mais, né? Enfim, o que é essa força? Essa força seria a capacidade do músculo esquelético em produzir uma tensão. Tensão, força e torque. O torque ele tem a ver com aquela questão de uma força necessária para girar em torno de um eixo, né? Aplicar uma força em torno de uma alavanca, em cima de uma alavanca, para ela girar em torno de um eixo. E detalhe, é uma dada velocidade, né? Então a gente tem em relação que essa velocidade ela tem influência, já que a aceleração ela modifica a força e consequentemente vai solicitar melhor um recrutamento melhor das fibras musculares em geral. E aí, lembra das unidades de placa motora, né? Aquelas unidades motoras que tem ali a placa motora constituída pelos neurônios, fibras neuromusculares, miofibrilas e, consequentemente, uma série de outros estruturas microscópicas, né, que vão se juntando e formando a fibra muscular propriamente dita. A gente tem que só lembrar daquela questão da proporção de número de placas motoras por fibras musculares, que tem uma proporção ali de 1:1 em alguns músculos que necessitam de contrações mais finas, de detalhes de movimentos finos, e às vezes até de 1:1000, né? Uma placa motora só movimentando 1000 fibras musculares, que aí são aqueles músculos mais posturais, músculos que não demandam de um movimento tão fino, mas de um movimento mais grotesco ou postural propriamente dito, que é um músculo que não demanda de movimentos pequenos, mas de grandes movimentos, né? E outra que a gente tem que lembrar é da lei do tudo ou nada, né? Aquela história do ou contrai tudo ou não contrai nada. Então, quando uma placa motora ela emite uma contração muscular, emite um impulso, desculpa, um potencial de ação, a fibra muscular ela vai contrair como um todo ou não vai contrair nada.
Ou então ela contrai todas as fibras musculares ou não contrai nenhuma fibra muscular e o músculo continua em repouso. Então, o que é que regula a intensidade de força? Aí está nessa variável de quantidade de impulsos elétricos, né, que o neurônio manda, e também da frequência de impulso. Que aí a gente vai lembrar um pouquinho daquela questão da somação temporal e somação espacial que a gente viu lá em biofísica no segundo período. Né? Então, adiante da primeira parte, a gente vai falar um pouquinho agora sobre os fatores que afetam essa produção de força muscular. E para isso a gente vai falar sobre essa relação de força e velocidade, relação entre comprimento e tensão e o ciclo alongamento e curtamento. Eu vou dividir para esse vídeo aqui e a gente dá continuidade num vídeo novo, tendo visto essa primeira introdução para relembrar um pouquinho da anatomia e histologia da fibra muscular e também para poder ficar mais fácil de vocês subdividirem a aula e saber onde achar, né, o conteúdo. Combinado? Então, próximo vídeo falando aí sobre os fatores que afetam a produção de força muscular.